E aí galera, meu nome é Júlio César e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a família Convolvulaceae. Bem, a família Convolvulaceae é uma família bem bonita, né, bem distinta. Ela tem uma ampla distribuição no Brasil, né? Essas plantas elas não são endêmicas aqui da nossa região. Aqui a gente tem uma variedade considerável, né, dessas plantas. Bem, elas são usadas para fins ornamentais ou alimentares, né? Como a hipômea batata, que é a batata. E elas são representadas por 50 gêneros e 2.000 espécies. E aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 300 espécies desta família, né? Sendo representado por 50 gêneros. Bem, geralmente essas plantas elas são daninhas, né? Geralmente com flores bem vistosas. E elas são trepadeiras herbáceas com o hábito de se enrolarem sobre as outras culturas. A sua principal característica é de se elas se enrolarem, serem, por exemplo, lianas e elas não terem gavinha, né? Aquela estrutura lá que consegue se enrolar. Então, a sua principal característica é isso. Bem, nessa família, a maioria, né? Por exemplo, no gênero Hipômea, como eles são bem parecidos, as folhas elas são alternadas com flores bem vistosas, que a característica dessa família, uma delas é a flor ser parecida com o cone, né? A corola da flor. E os seus frutos eles são considerados cápsulas deiscentes. E os principais gêneros dessa família é o gênero Hipômea e o gênero Marremia. Mentira. Agora eu vou citar uma espécie aqui da minha família, né, que é a Hipômea açarifolia, que ela é presente em aguapés, em locais que são um pouco úmidos, ou até em locais que não são muito úmidos. Bem, como a gente pode ver aqui, ó, aqui é a minha espécie. Esse gênero do Hipômea, ele é o maior gênero botânico da família, Convolvulaceae, com mais de 500 espécies, né, que podem ser pequenas árvores, lianas ou plantas arbustivas ou herbáceas, anuais ou perenes, que ocorrem nas regiões tropicais e subtropicais do Brasil. Bem, aqui a gente pode ver que aqui é um local um pouco úmido e as plantas elas estão se dando muito bem. A gente pode ver que a filotaxia dessa planta, dessa espécie, é do tipo alternada, ó. Os representantes dessa família vão ter a folha bem parecida. Bem, agora falando um pouco sobre a flor. Bem, a gente pode ver aqui uma flor que ela é bissexuada, né? Com a simetria actinomorfa. Ela é bicarpelar, com a presença de estilete. A gente pode ver o estilete dela aqui dentro, ó. Com a presença de estilete. Ela é uma flor diclamídia, com a corola gamopétala ou simpétala, é a mesma coisa. Por quê? Como gamopétala? Porque é tudo bem unidinho, ó. Parece um cone, um sino, perdão. Parece um sino a flor. Então é uma característica da família. Então, como a gente já está aqui, já é mais de 9 horas, eu acho, 9 e pouco, 8 e pouco, sei lá. As flores já estão começando a fechar. Elas só se abrem pela manhã. Então, se a gente for aparecer aqui pela tarde, as flores vão estar todas fechadas. Aqui a gente vê que elas estão, ó, crescendo bem, elas estão procurando alguma coisa para se enrolar. Aqui é um local um pouco úmido, então elas estão se dando muito bem. Aqui a gente pode ver, vem aqui, câmera. Aqui a gente pode ver como elas se enrolam, ó. Aqui elas se enrolaram em outra cultura, aqui é a mesma espécie. Aqui elas já se enrolaram em outra cultura, ó. Elas estão subindo, porque esse é o estilo de vida deles, ó. Ó a altura. Aqui eu vou mostrar outra espécie do gênero Hipômea, é a Hipômea batata da variedade Silemo. Bem, aqui como a gente pode ver aqui, né? Ela é uma planta que ela está se estendendo no chão, porque não tem lugar dela subir. A gente pode ver aqui que a folha dela se parece um pouco com aquela outra que eu mostrei agora há pouco. Bem, aqui a gente pode ver que a sua folha ela é assimétrica, ó. Ela não é bem certinha com as outras. Ela tem a filotaxia também alternada. E para lembrar que essa minha família que eu tô falando, ela é Eudicotiledônia. Por quê? Porque quando elas vão nascer, elas desenvolvem dois cotilédones. Como é que a gente pode saber disso? Olhando a raiz da planta. Aqui a gente pode ver a raiz principal dessa planta, a raiz pivotante, é a raiz mais desenvolvida. Como vocês podem ver, essa batata aqui ela não está bem desenvolvida, mas essa aqui é a raiz principal. E a gente tem a presença de raízes secundárias. Então, quando a gente vê uma planta que ela não tem essas raízes principal, quando ela tem a raiz
Quando não tem raiz pivotante, a gente pode saber que é uma planta monocotiledônea. Agora nós vamos falar um pouco sobre outra espécie da minha família. Essa aqui é a Ipomea batata, só que é daquela variedade que a gente já conhece, a batata roxa normal. Bem, a gente pode ver também semelhanças entre elas, ó, com a filotaxia alternada. Elas têm as mesmas características, só muda o tipo de folha dessa planta. Bem, essas variedades de batata, elas têm uma grande importância econômica, porque elas são muito consumidas e já foram desenvolvidas, né, outras espécies de batata para produção de álcool, né, de combustível. Então elas têm uma grande importância econômica aqui no Brasil. Existem muitas lavouras de produção de batata. E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho e essa é a minha apresentação da minha família.